acho que houve 2 jogos hoje, um na primeira parte, outro na segunda. Um na primeira em que penso que o Palmeiras foi superior, podia ter, na minha opinião, ter chegado ao intervalo, inclusive com um score maior. Se tivéssemos mais calma no último terço para poder decidir melhor e finalizar melhor as nossas jogadas, quer em transição, quer em situações de ataque posicional, onde a equipa demonstrou caráter, personalidade, muita frescura física, mesmo num relevado com muita irregularidade. Conseguimos ter calma e paciência para criar, como disse, e na minha opinião devíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. Na segunda parte houve outro jogo. O nosso adversário foi melhor, mostrou muito mais frescura física, e eu estou em crer que essa frescura física veio também porque o nosso adversário teve mais um dia de descanso do que nós, e houve erros da nossa equipa, quer táticos, quer técnicos, que não são muito normais. Eu, quando ainda sem analisar os golos que sofremos, nomeadamente o primeiro, que é a 1 minuto da segunda parte, onde os nossos 3 volantes sabem exatamente aquilo que têm que fazer. O bom disto é que os jogadores têm a certeza de que, quando entram dentro de campo, aquilo que têm que fazer. Portanto, é muito fácil falar com os jogadores e mostrar-lhes onde é que foi o erro. E o segundo também. Houve um jogador que entrou com uma missão muito específica, com bola, poder jogar entre linhas, ou poder flutuar entre linhas, atacando a profundidade, ou poder carregar o jogo, e sem bola tinha uma missão muito específica, que era travar e parar e marcar o Iago, que era o volante mais recuado do nosso adversário. Mas lá está, estamos aqui para crescer, para aprender, temos jogadores experientes, temos jogadores jovens, e quando se tem este tipo de jogadores jovens que pensam muito com bola, pensam muito em jogar para a frente, há uma coisa que se chama a disciplina tática, que muitas vezes com erros que se cometem, e o primeiro erro é meu. Eu posso-vos dizer, inclusive, que tive muitas dúvidas se metia, por exemplo, o Patrick ou o Verón. Tomei a decisão de meter o Verón, infelizmente as coisas não correram como nós queríamos, e acho que na segunda parte, o nosso adversário, o Fluminense, foi melhor que o Palmeiras. Portanto, 2 jogos completamente diferentes. Uma primeira parte onde nós deveríamos e merecíamos ter chegado com outro resultado ao intervalo, e uma segunda parte onde o Fluminense foi melhor. Gabriel Iocota, do Verdazo, e Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. Abel, hoje, além do Fluminense, o Palmeiras teve o gramado do Maracanã como adversário. Ainda assim, o Palmeiras saiu na frente e teve oportunidades em transições de fazer o segundo. Levando em consideração que o time fez o 3º jogo em 8 dias e o gramado ruim, qual que é a sua avaliação do desempenho do time hoje? Não, era exatamente o que eu falei anteriormente. Enquanto tivemos pernas e cabeça, não é? Enquanto tivemos frescura mental, eu acho que a equipa manteve o foco, foi ordenada, foi organizada. Agora, quando o jogo começou a ir para 60, 70, 80, é muito notório. Há erros que cometemos, sobretudo de passe e de posicionamento, que não são normais na nossa equipa. Eu atribuo isso também às capacidades físicas. Como disse, o nosso adversário teve mais um dia para poder recuperar, e quando tu tens as 72 horas que a FIFA manda para poder competir, é muito mais fácil recuperar. Mas mérito ao nosso adversário, que fez uma boa segunda parte, teve um remate fora da área muito bem colocado, e nós, como disseste muito bem, nós tivemos muitas transições. Vamos analisar essas transições. Não sei se esse último passe foi por falta de algum discernimento e de calma para endossar bem a bola, ou se houve ali alguma situação do gramado que possa ter prejudicado o último passe. Mas, como disse, vou voltar a referir, 2 jogos completamente distintos, um na primeira parte, outro na segunda, e ganhou a equipa que foi mais eficaz neste jogo. Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Gostaria que você falasse sobre o segundo tempo, onde o Palmeiras não conseguiu ser dominante no meio de campo. Qual foi a chave ali que faltou para conseguir melhorar esse desempenho? É verdade, tenho que concordar com o que está a dizer. Nós, na segunda parte, não fomos fortes, sobretudo ali no meio campo, no coração do jogo. Uma parte por falta de frescura física, outra parte por falta de foco, porque as tarefas dos jogadores estavam muito bem definidas. Como digo, o jogo acabou por ser definido com um golo fora da área, um golo com um remate muito bem colocado. Na minha opinião, volto a referir, 2 partes distintas. Muito bem o Fluminense na segunda, nós não conseguimos ter a capacidade de impor o nosso jogo, como fizemos na primeira parte, não houve indicações do contrário. A sensação que me dá, e tenho que voltar a ver e analisar o jogo, é que houve uma quebra
é grande, sobretudo a nível físico da nossa equipa. As substituições foram no sentido de refrescar, ainda tivemos 2 ou 3 transições de situações de 3 contra 2, 4 contra 2, que podíamos ter definido melhor, mesmo quando está 1-1 no jogo, mas volto a referir, o nosso adversário foi feliz hoje, mas pela segunda parte mereceu, pela primeira merecíamos nós ter feito pelo menos 2 golos, que foi quanto o adversário fez na segunda parte, devíamos ter feito nós na primeira. Leonardo Dai, da Rádio CBN, e Luiz Henrique, da Rádio Energia 97. Abel, dentro daquela ideia de que é preciso respeitar as características de cada jogador, gostaria que você comentasse o que muda no time com a presença do Michael e Gabriel Menino. São jogadores com características semelhantes? Gostaria que você analisasse isso, principalmente no que diz respeito à presença ofensiva de ambos, por favor. É assim, eu não queria estar muito a abrir o jogo, é uma boa pergunta, é uma pergunta inteligente, mas eu estou também a fazer as minhas experiências, a meter um jogador e outro, mas na minha cabeça está muito clara o que é que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão quem é que vai jogar. Bibiana Bolson, ESPN Brasil, João Sandfeld, nosso palestra. Abel, você fala bastante sobre disciplina, foco e concentração. Em que momento o time perdeu essas características na partida de hoje, principalmente com a confusão e os cartões no fim do jogo? Olha, eu ainda vou ter que analisar isso no final do jogo, eu saí. Eu, por norma, quando acaba o jogo, saio para evitar esse tipo de situações. Tenho que ver quem são os jogadores que o fizeram, como o fizeram, se é reincidente, se são... Tenho que ver, analisar. Todos nós fazemos o nosso caminho. É uma das coisas que eu peço muito, controle emocional, sim, mas se aconteceu, e aconteceu, porque quando a minha equipe técnica veio ter comigo no balneário no final do jogo, disse-me que houve mais expulsões e amarelos. Toda a gente sabe que é uma das coisas que eu gosto, ordem, disciplina, rigor. Não adianta depois do final do jogo, depois de ter perdido o jogo, porque já não dá para mudar absolutamente nada. E já que estamos em não mudar nada, deixe-me dizer que, na minha opinião, o árbitro hoje fez um muito bom jogo, há que o dizer, com personalidade, assumiu os erros que tinha que assumir, corrigiu o que tinha que corrigir, alterou o que tinha que alterar. Parabéns ao árbitro. Fez na minha opinião só, fez um excelente jogo, e eu tenho que falar com os meus jogadores, sobretudo esses que no final do jogo perderam o foco e o controle emocional, porque para mim é o segredo não só de futebol como da vida. Não adianta depois no final do jogo, quando o adversário na segunda parte foi melhor que o Palmeiras, nós descontarmos. Não, nós temos é que descontar, é dentro do jogo, é ser melhor que o adversário, estarmos focados, cumprir com as nossas missões táticas específicas, porque o treinador é muito rigoroso quando pede aos jogadores aquilo que tem que pedir, e quando eu fiz as substituições foi muito claro aos jogadores. Agora nós sabemos que isto é futebol, é um jogo de eficácia, e volto a referir, para terminar, na primeira parte o Palmeiras foi, na minha opinião, muito melhor, devia ter chegado ao intervalo com diferença de mais de um golo, não o conseguimos. E na segunda parte o Fluminense foi melhor que o Palmeiras. Temos que o admitir, temos que o assumir. Se foi questões técnico-táticas, nós vamos analisar. Agora há aqui uma componente que não podemos não negar. Um dia a mais de descanso faz uma diferença terrível. Portanto, na minha opinião, quando nós olhamos para o calendário, as equipas que conseguirem manejar melhor o calendário, que conseguirem, com esta panóplia de jogos, com esta quantidade de jogos, conseguir rendilhar melhor os jogos, vai ter muito mais probabilidade de chegar ao final do campeonato e ganhar o Brasileirão, ou ter uma classificação melhor em função da forma como são marcados os jogos, aqueles que têm mais influência ou não, por forma a poder espaçar os jogos para ter tempo para descansar. A única coisa que eu peço aqui, e se para o ano for possível, é que seja igual para todos, que não haja adiamento de jogos, que haja o mesmo nível ou mesmos jogos de descanso para todas as equipas, que ninguém seja favorecido em favor da outra, porque nós já andamos a jogar. O ano passado foi uma loucura, este ano foi uma loucura no Paulista, agora continua a ser uma loucura, e estes jogadores não são de ferro, nem este treinador é de ferro. Portanto, o Paulista já está definido e marcado, o Brasileirão ainda não. A única coisa que eu peço, eu não quero nem mais nem menos, espero que as regras, vou voltar aqui a referir, que as regras sejam iguais para todos e que todos possam ter o mesmo tempo de descanso, que joguem as equipas de 3 em 3 dias,
e que não haja aqui alterações de jogos de umas equipas que podem alterar o jogo mais cedo, outra mais tarde, depois uns conseguem fazer e os outros não, por forma que este campeonato possa ser igual para todos, por forma a chegar ao final e dar os parabéns ao justo vencedor quando assim é. Última pergunta, Fabrício Crepaldi, Globoesporte.com. Abel, qual a importância de vencer um clássico na quarta-feira contra o São Paulo, dias depois da derrota de hoje? Olha, é a mesma. O treinador é o mesmo, a equipa é a mesma. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Se me perguntam se eu gosto de ganhar sempre, não há ninguém aqui que queira ganhar mais do que eu, ninguém. Mas às vezes temos que aceitar e seguir em frente. A regra das 24 horas é igual nas derrotas e nas vitórias. Volto a referir, fizemos uma grande primeira parte, segunda parte não tivemos pernas nem cabeça para conseguir impor o nosso jogo, e o próximo jogo vale 3 pontos. Nossa obrigação é entrar em todos os jogos para ganhar, como era este. Entramos muito bem, mas na segunda parte não tivemos capacidade de manter o nosso nível. Próximo jogo, vamos ver como é que a equipa recupera. Temos 2 dias para preparar o próximo jogo e vamos escolher aqueles que tiverem em melhores condições físicas para nos dar uma boa resposta em casa. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos.